Olá, boa noite, tudo bem? Eu tinha compartilhado um link mais cedo com os amados e seria uma reunião aí pelo Google Meet onde nós vamos começar um estudo sobre o discipulado. E para entendermos, eu gostaria de chamar aqui uma convidada para nos trazer. Alexa, o que você entende por discipulado? Aqui está algo que encontrei na web e traduzi. De acordo com cru.org, no contexto do cristianismo, o discipulado é o processo de seguir Jesus e ajudar alguém a segui-lo, tornando-se semelhante a ele. Alexa, muito obrigado. De nada. Bom, nós vimos aí então essa definição de discipulado. Vimos que é aquela pessoa que segue a Jesus. No domingo nós iniciamos um estudo de uma revista muito conhecida no nosso meio batista. O nome dessa revista é Maturidade Cristã. Muitas pessoas estranham, às vezes, até o título dela, mas quando nós começamos a folheá-la, nós vemos que, na verdade, ele é um estudo sobre discipulado. As suas lições sempre trazem o discípulo e alguma ação. E o nosso primeiro estudo, ele se iniciou ali no o discípulo e o estudo da palavra. Não foi isso? O discípulo e o estudo da palavra. Nós temos lá na introdução já, contando a história de um jovem de 17 anos que ele estava folheando a Bíblia. E o pastor pediu para ele acessar lá 2 Timóteo capítulo 5, verso de número 12. E aí ele pegou essa Bíblia e começou a folhear a partir do primeiro livro de Gênesis. Então ele teve muita dificuldade. Ele viu que ele não estava conseguindo, ele foi lá no índice e não encontrou. Porque ele viu que ela estava dividida em duas vezes. Só sei que ele teve várias dificuldades. Por fim ele conseguiu encontrar, mas na hora que ele achou, o pastor já tinha terminado o sermão. Mas isso não o desanimou, muito pelo contrário, isso acendeu a chama nele de aprender mais a manusear este livro, aprender mais a manusear a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E aí ele começou a estudá-la. E esse jovem era nada mais, nada menos que D.L. Moody, né? Um grande teólogo, um grande homem de Deus, nesta visão que nós temos aí como igreja, um grande autor. Mas eu achei interessante porque nós passamos essa lição e nós vamos dar uma repassada. Eu gostaria de saber se alguém que fez esse estudo procurou o texto que ele leu lá em 2 Timóteo capítulo 5, verso de número 12. Você pode abrir sua Bíblia aí e procurar 2 Timóteo capítulo 5, verso 12. Algo que fez ele buscar tanto e chegou até a folhear a Bíblia toda para poder descobrir. Você conseguiu encontrar? 2 Timóteo capítulo 5, verso de número 12. Você vai ter uma grande surpresa. Realmente 2 Timóteo capítulo 5, verso 12 não existe. 2 Timóteo só vai até o capítulo de número 4. É igual quando você pede para entrar ali no Salmo 151. Também não existe. Por isso que é importante nós sabermos manusear a Bíblia. Porque muitas vezes nós apenas ouvimos o que alguém falou. E por isso é tão importante esse processo do discipulado, é tão importante você caminhar como discípulo. Eu coloquei na nossa chamada que o discípulo ele funciona como uma vida prática. É muito importante nós sabermos quantos livros tem na Bíblia, são 66. Quais são as duas grandes divisões da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento? Quantos livros se divide o Antigo Testamento, o Novo Testamento? São 39 no Antigo Testamento, 27 livros. O tempo que foi escrito, número de autores, as subdivisões, tudo isso é muito importante. Mas muito mais importante do que isso, do que você saber como foi feito, como foi escrito, é você realmente meditar nesta palavra.
Nós vimos também nesse estudo que a relação do discipulado, a relação do discípulo e a Bíblia, ele envolve algumas coisas. E a primeira coisa, ela envolve ouvir. Tem um versículo muito conhecido, né, que vocês aí já devem saber, que a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. A Bíblia foi um livro, é um livro que foi feito não para você ler, mas para você ouvir. Porque muitas vezes você apenas lê, entra no ouvido, sai no outro, mas quando você começa a ouvir, você começa a ler, você começa a estudar, memorizar e meditar nesta palavra, o seu relacionamento com Deus com toda certeza será totalmente diferente. E tem algo também que não está tão explícito nessa definição, que envolve essa relação do discípulo com a Bíblia, ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar, é algo que é muito importante, que é o praticar. Eu pergunto a você, nós devemos praticar tudo o que está na Bíblia? O que você diz, Anthony? Nós devemos praticar tudo o que está na Bíblia? Nós devemos praticar tudo que está na Bíblia, Ana Beatriz, que está participando conosco. Magna Ferreira, nós temos que praticar tudo que está na Bíblia? Irmã Deia, nós devemos praticar tudo que está na Bíblia? Eu diria a você que não. Nós devemos praticar tudo o que está na Bíblia de bom. Porque na Bíblia também tem histórias ruins. Na Bíblia também tem histórias de desobediência. As histórias que são ruins da Bíblia, elas nos ensinam o que nós não devemos fazer. Ao mesmo tempo também que nos ensina o que nós devemos fazer. Nós devemos olhar alguns exemplos bíblicos para não cometê-los. Alguns erros que vêm sendo cometidos desde o Jardim do Éden. O pecado maior que nos atinge hoje é o pecado da desobediência. E nós sabemos que isso nos afasta de Deus e continuamos hoje desobedecendo. Interessante nesta visão. Às vezes você está de púlpito pregando e fala, nós devemos seguir tudo o que a Bíblia diz. Amém. Não, nós devemos aprender tudo o que a Bíblia nos ensina. Nós como povo batista, nós como cristãos evangélicos, nós cremos que a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus para as nossas vidas. Se nós quisermos ouvir o que Deus tem a nos dizer, devemos buscar ler esta palavra, ler a palavra de Deus. Às vezes você tem uma dificuldade na leitura, peça para alguém ler para você. Peça para alguém lhe dar um estudo. Eu mesmo, você que está aí me ouvindo neste momento, eu estou à disposição. Estou à disposição para te auxiliar, para te acompanhar, e a partir de hoje nós vamos iniciar um estudo, que é um estudo de discipulado. No primeiro ponto nós vimos, no estudo que nós iniciamos no domingo, que na leitura da Bíblia é muito importante a observação dos fatos. Como eu disse, a Bíblia foi um livro que ele foi escrito para ser ouvido, para lermos, para meditarmos, para memorizarmos, mas também precisamos entender que este livro ele foi escrito há muito tempo atrás. Ele foi escrito para tratar de coisas que aconteciam há tempos atrás, mas também de coisas que acontecem até hoje. Exemplos, como eu falei, a Bíblia é um livro cheio de exemplos. Exemplos bons e exemplos ruins. Então algo essa noite que eu quero compartilhar contigo é que existem algumas perguntas que vão nos ajudar a entender o texto bíblico. Quando nós estudamos português na escola, nós estudamos algo dentro dessa matéria de português chamado interpretação de texto. Então dessa mesma forma, se você tem um caderno aí para anotar ou algo, um pedaço de papel, anote, porque nós devemos fazer algumas perguntas ao texto bíblico. Isso vai lhe ajudar a entender o texto bíblico. Primeira pergunta, quem são os personagens? Quem são as pessoas que estão envolvidas ali naquele texto que você está lendo?
O que aconteceu nesse texto que você está lendo? Onde aconteceu? Onde ocorreu esses fatos? Quando que foi isso? Por que isso aconteceu? E como isso aconteceu? A partir desse ponto você vai começar a entender o contexto. O que envolve este momento. E aí você consegue tirar algo de proveito. Algo de prático para a sua vida. Boa noite, irmã Hernani. Seja bem-vinda. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom ter a participação da irmã também aqui conosco. Algumas questões, elas vão nos ajudarão a distinguir o que é, de fato, importante nesse texto. Porque tem muitas coisas que nós nos apegamos ao texto bíblico que causam divisões dentro de nós, dentro das igrejas, causam embaraços na nossa mente e nós deixamos muitas vezes distrair aquilo que é importante para a minha prática de vida. Esta noite eu quero compartilhar com você o nosso primeiro estudo. E o nome desse estudo, ele é Tornando-se Homens e Mulheres da Palavra de Deus. Eu estou usando como base esta Bíblia, tá, que eu recomendo para os irmãos, é a Bíblia de Estudo do Discipulado. Tá, uma Bíblia maravilhosa e ela vem com vários cursos. Ela traz 8 cursos e dentre esses 8 cursos, um curso é de discipulado. São 8 cursos. Cada curso possui 8 módulos e cada módulo possui 8 lições. Nós vamos estudar o primeiro módulo, que é o módulo que diz que dedicados à palavra, dentro do curso de discipulado, dedicados à palavra. E nós vamos estudar hoje, tornando-nos homens e mulheres da palavra. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 1, verso do 1 ao 3. Será o primeiro texto que nós vamos meditar. Eu irei ler com você. E o segundo texto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de número 4. Mas nós vamos ler agora primeiro Salmo de número 1, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. O outro texto que nós temos aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de número 4. Esse texto ele fala ali da escolha dos 7 diáconos. Mas eu quero ler esse texto com vocês. Atos, capítulo 6, verso de número 4. E já nós vamos para a parte prática, porque nós estamos aqui para perder tempo. E quando lemos a palavra de Deus, jamais é uma perda de tempo. Atos, capítulo 6, verso 4, diz assim: Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esse texto eu gostaria de remeter à nossa prática cristã. Nós como servos do Deus vivo, nós como cristãos, nós como missionários, porque afinal todos nós temos uma missão. O ID não foi para alguns, o ID pregar e o evangelho foi aplicado a todos nós. Mas para aplicar esse evangelho nós precisamos ter isso. Nos consagrar. Sermos dedicados à oração. A oração é a nossa relação com Deus. É a nossa forma de falar com Deus. E ao ministério da palavra. Porque através da oração nós falamos com Deus. E através do estudo da palavra Deus também fala conosco. Tornando-nos homens e mulheres da palavra. Com base nesse texto do Salmo 1, do 1 ao 3, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de número 4, eu vou trazer algumas perguntas para você meditar nesse nosso primeiro encontro. Você, que está aí do outro lado, você se considera um homem
ou uma mulher da palavra? Por que você se considera como um homem ou uma mulher da palavra? A segunda pergunta: você enxerga uma queda progressiva em Salmo 1, verso de número 1? Bem-aventurados aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você consegue enxergar uma queda progressiva nisso? Em alguém que se mantém separado nesse conselho dos ímpios, alguém que não se mistura, não está ali emaranhado em meio ao pecado, está com um pé na igreja, um pé no mundo, não sabe a que Deus vai servir. Nós vemos uma sociedade que em alguns momentos se encontra perdidos. Muitos em nosso meio, os cristãos, ficam ali colhendo as migalhas da pregação de domingo. Não tem esse prazer de meditar na palavra, de ter um estudo junto com as suas famílias. Nós devemos fazer isso, eu digo também para mim. Reunir minha família com meus filhos, a minha esposa. Convidar algum vizinho para podermos estar fazendo um estudo bíblico. Realmente nós vemos uma queda progressiva nisso. Essas bem-aventuranças, essa bem-aventurança, ela tem deixado muito a desejar no nosso meio. Uma terceira pergunta que eu gostaria de deixar para você essa noite: por que você acha que a meditação na palavra te levará à descrição do que está escrito no Salmo de número 1, no verso de número 3? O verso de número 3 diz que ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Você sabe quem é esse ele? É você. Sou eu. Desde que nós estejamos constantemente meditando nesta palavra. Esta palavra é alimento. Esta palavra é como um rio de água. Vocês já viram como é que é a vegetação? Ali, meus filhos estão aqui acompanhando comigo. Vocês viram como é que é a vegetação ali ao lado de um rio, ao lado de um lugar que tem água doce? É sempre verde, não murcha. Porque está sempre ali em contato com essa água. E nós precisamos estar sempre em contato com esta água que dá vida, que é o nosso Senhor Jesus, através da sua palavra, nos ensinando todos os dias. A sua palavra, ela está viva, ela está disponível a todos nós. Nos remetendo lá ao texto de Atos, capítulo 6, verso número 4. Esse texto, ele tem a ver com você de alguma forma? Você tem se consagrado à oração, ao ministério da palavra? Você tem falado do nosso Senhor Jesus para pessoas? Você tem sido um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus? Como você poderia melhorar seu tempo devocional ou de meditação na palavra de Deus essa semana? O intuito desse encontro é esse: é te incentivar, é me incentivar a estar trazendo estudos, a estarmos compartilhando esta palavra de Deus. Que porcentagem dos membros de nossas igrejas sabe estudar a Bíblia sozinho? Que porcentagem dos líderes fazem isso? Ou quantos até sabem que devem fazer, mas não fazem? Negligencia. E por essas faltas, os membros e líderes andam desnutridos espiritualmente, dependentes de ganhar comida pré-mastigada nos cultos da igreja. Eu falei um pouco antes sobre isso.
nós queremos liderar, nós queremos pastorear, nós queremos ser missionários, queremos pregar a palavra, mas nós não meditamos profundamente nesta palavra. Muitas vezes imaginamos que uma devocional é aquela que vem, às vezes no aplicativo, ou aquela que alguém te manda todo dia de manhã com um versículo bíblico. A leitura bíblica ela vai muito além disso. Ela exige uma devoção, como o mesmo nome diz, devocional. Uma meditação, uma extração, uma contextualização daquilo que você está lendo. Esse estudo ele inicia este módulo que nós estamos vendo e ele tem o potencial de mudar a sua vida devocional. Não importa em qual estágio que você se encontre na sua vida cristã, para iniciar essa caminhada, faça da seguinte forma. E aqui eu quero deixar algumas dicas para você. E nós vamos nos encontrar na próxima sexta-feira, se assim Deus permitir, para continuarmos esse estudo. Como eu repito, são 8 estudos. Eu gostaria que você firmasse esse primeiro estudo, convidasse mais pessoas para serem abençoadas também. E para abençoarem a minha vida, porque a partir do momento que você entra aqui, está comigo aqui me acompanhando, está me abençoando também, está vendo que esse trabalho ele não é um trabalho em vão. Se você não tiver um diário espiritual, pegue um caderno, uma agenda para servir a esse propósito permanentemente. Sabe aquele quando, principalmente as mulheres tinham isso, né, o diário? Faça isso, só que um diário devocional. Anote a sua leitura, o que você entendeu daquele texto. Se você tiver alguma dúvida, como eu disse, você pode me procurar. Pastor, me explica isso. Pastor, eu entendi dessa forma, será que eu entendi correto? Eu estou aqui também para te auxiliar. Separe meia hora para meditar em alguma das passagens opcionais indicadas nesse estudo. Eu vou estar passando essas passagens. Anote a data em seu diário espiritual e escreva por pelo menos 5 minutos sobre a sua meditação. Olha que interessante, ele pede para nós separarmos meia hora do nosso dia. O dia tem 24 horas. Meia hora. E algo assim, meus irmãos, que eu aconselho, é algo que eu vou buscar fazer, tenho buscado fazer também, é de ser um horário fixo de preferência. Nós temos horários fixos para muitas coisas em nossa vida. Tem o horário de almoço, o horário de janta, o horário de entrar no trabalho, o horário de você bater um ponto, fazer algo. Separe um horário para você fazer a sua leitura bíblica. De preferência, se tiver mais alguém para compartilhar contigo também, é muito interessante quando você faz isso acompanhado de alguém. Separe também de 15 a 30 minutos para interceder de joelhos, de preferência para se tornar um homem ou uma mulher da palavra. Escreva sua oração e a resposta que você sente que Deus está falando para você em seu diário espiritual. É um encontro bem rápido, irmãos. Nós não queremos tomar muito do seu tempo, mas algo que, com essas pequenas pitadas, nós vamos estar abençoando aí a sua vida. Agradeço ao pastor Francisco Helder, meu querido, a graça e a paz. Que bom ter o amado aqui também conosco. E os textos de estudo opcional, você pode estar anotando aí. Essa live ela vai ficar gravada também, eu vou estar compartilhando com os irmãos aí no meu canal aí. São Salmo 19, do verso 7 ao 14. Salmo 119, do 1 ao 24. E Jeremias, do capítulo 17, do 5 ao 8. Então nós temos aí 3 textos bíblicos para você estar meditando no decorrer dessa semana. Pastor Diego, um abraço, meu querido. Deus abençoe grandemente. E que realmente possamos ser discípulos dedicados à palavra, que possamos estar nos tornando nos homens e mulheres da palavra. Entre de cabeça na palavra, tenha conhecimento desta palavra. É uma palavra que tem poder de transformar. Transformou a minha vida, tem transformado a sua vida também.
E acredite, através de você, pode transformar muitas outras vidas também. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Até o nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira, assim se o Senhor nos permitir. Um abraço a todos. Que Deus os abençoe. Amém.